Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Leslie, 35 anos, estava preparando o jantar na cozinha quando seu filho Austin, de 12 anos, entrou correndo no apartamento. O menino estava agitado e tentou dizer algo para a mãe, mas a mulher não conseguia entender a fala incoerente do garoto e, por isso, Leslie, animada, disse-lhe severamente: "Tome um copo de água e se acalme. Ou tenho a sensação de que você se encontrou com um fantasma." O menino atendeu obedientemente ao pedido da mãe e só então conseguiu contar o que o havia perturbado tanto. Austin disse: "Você conhece nossa vizinha do quinto andar, Julia, não conhece? Eu a ajudo a carregar suas malas para cima também. Então, hoje eu a carreguei novamente, me ofereci para ajudá-la e, quando a mulher já estava em um andar acima, parei para fazer uma pausa. E então fiquei curiosa, pois estou no último andar há meio ano, e então olhei discretamente dentro da bolsa, e lá estava." "O que você viu?" perguntou a mulher com cautela. E ela imediatamente abriu a boca de surpresa com a resposta do filho. Alguns minutos depois, a surpresa foi substituída pela indignação. Leslie decidiu imediatamente falar com uma vizinha idosa que morava no quinto andar. A mulher sabia que seu filho ajudava Julia com frequência, que os inquilinos da casa consideravam um pouco estranha. Leslie não era contra Austin ajudar a vizinha, ela e o marido só queriam que o filho não crescesse sem coração e estivesse disposto a ajudar as pessoas em um momento difícil. Mas a história de hoje de seu filho sobre o que ele estava vestindo no andar de cima enfureceu a mulher. Leslie tirou o avental, enxagou as mãos e foi resolutamente até o vizinho. A mulher subiu até o quinto andar e apertou o botão da campainha. Alguns minutos depois, Julia abriu a porta. A proprietária olhou para sua hóspede com um sorriso e lhe deu as boas-vindas. "O que a traz aqui?" "Vim repreendê-la por deixar meu filho carregar pesos inaceitáveis no apartamento, considerando que Austin tem carregado essas malas a cada 3 dias durante 6 meses. Vou lhe pedir que não volte a usar trabalho infantil para fins egoístas", disse Leslie com severidade. "Seu filho é um menino muito bom, não o forcei a me ajudar, ele se ofereceu. Para dizer a verdade, há muito tempo me esqueci do que é a bondade humana, e seu filho me fez lembrar disso", disse a senhora idosa, com lágrimas nos olhos, que logo escorreram uma após a outra pelo rosto. Leslie não estava disposta a fazer sua vizinha chorar. A mulher se sentiu desconfortável com a situação, sentiu uma pena insuportável de Julia e disse baixinho: "A senhora, perdoe minha dureza. Você deve ter sofrido muito em sua vida para falar assim sobre a bondade humana. Não sei nem o que dizer. Por que não vem conversar comigo? Parece-me que uma Austin tão bondosa deve ter pais maravilhosos", disse a velha senhora calmamente e olhou para ela com um ar ansioso. Foi esse olhar que a convenceu a aceitar o convite da vizinha do quinto andar. E, em poucos minutos, Leslie estava sentada em uma cadeira em um apartamento de um cômodo mobiliado de forma escassa. A idosa ofereceu chá à sua convidada, mas ela recusou. E então Julia disse de repente: "Sei que sou considerada uma mulher estranha. Não se oponha por decoro, já que você também tem essa opinião sobre mim. E, acima de tudo, você ficou sabendo hoje que seu filho me ajuda a carregar." "Sim, o conteúdo da bolsa me surpreendeu, não vou esconder isso. Mas agora eu olho para você e me parece que você está em um estado de espírito difícil. Não me atrevo a exigir que me fale sobre você, mas às vezes é a melhor saída em algumas situações, como a sua", disse Leslie. "Tem certeza de que quer saber sobre mim?" perguntou a idosa, que estava acostumada a não ter ninguém se importando com ela, e agora a vizinha do andar de baixo estava se oferecendo para lhe contar sobre si mesma. A hóspede fez um aceno afirmativo com a cabeça. A proprietária murmurou: "Mas não são 5 minutos de narração, você não vai se perder pela casa?" "Não se preocupe com isso, pois o filho sabe que." Com um sorriso Leslie respondeu e sugeriu que a mulher começasse sua história. Julia olhou com gratidão para sua convidada e começou a contar sua história.
Júlia nasceu quando sua mãe Selena já tinha 35 anos e seu pai John tinha 31. A menina era a única filha da família, mas os pais, como sempre acontece, não estragaram a criança e a criaram com rigor. Selena, que trabalhava como professora de jardim de infância, ensinou a filha desde os 5 anos de idade a ajudá-la nas tarefas domésticas. E quando Júlia tinha 7 anos, seu pai a apresentou à patinação artística. Os pais queriam que a filha crescesse como uma pessoa versátil e, desde cedo, compraram mais livros do que brinquedos. Quando Júlia tinha 11 anos, sofreu uma lesão na coluna vertebral enquanto patinava no gelo. A menina ficou internada no hospital por um longo período e, após receber alta, o médico informou aos pais que a criança patinadora teria de parar de fumar. Naquela época, quando a menina descobriu, ela chorou para sua mãe e seu pai. Eu sonhava com uma carreira nesse esporte, será que ainda posso patinar? Vocês ouviram o que o médico disse? Graças a Deus os médicos a curaram, senão você estaria em uma cadeira de rodas, disse a mãe. O tempo passou lentamente e logo Júlia terminou a 11ª série. A mãe da menina sonhava que a filha seguisse seus passos e entrasse em uma faculdade de formação de professores. No entanto, Júlia não tinha o desejo de lecionar em uma escola. Ela sonhava em se tornar confeiteira. Ela disse isso a seus pais. Seu pai recebeu a notícia em silêncio, mas Selena ficou indignada e falou: "Que profissão é essa? Você vai assar bolos e fazer creme a vida toda? Ouça o que sua mãe lhe diz. Você vai se cansar de ficar atrás do fogão na vida de casada e depois vai odiar seu trabalho." "Mamãe, mas a escolha é minha. Gosto de cozinhar obras-primas da culinária. Por favor, aceite minha escolha", disse a garota. Selena não teve escolha a não ser aceitar a decisão da filha. No final da conversa, a mãe apenas disse à menina que, mais tarde, Júlia se arrependeria de não ter dado ouvidos à mãe. Logo Júlia entrou para a escola de culinária e, com grande prazer, começou a dominar novas disciplinas. A garota ia estudar sempre de bom humor, pois sonhava que, assim que conseguisse uma profissão, se tornaria a melhor cozinheira da cidade. 2 meses se passaram enquanto Júlia estava na universidade e, um dia, ao voltar dos estudos, ela viu um rapaz tentando tirar um gato de uma árvore. O jovem chamou carinhosamente o animal de estimação pelo apelido e pulou, tentando se segurar no galho. A moça se aproximou do rapaz e se pronunciou: "Desse jeito, dificilmente você conseguirá derrubar o gato da árvore. Se tiver outra sugestão, diga-me", disse o estranho, voltando-se para a garota que falou: "Pegue um sanduíche de salsicha e tente atrair o gato. A propósito, esse é seu animal de estimação?", disse ela. "É claro que é o meu gato. Eu não iria perseguir os gatos de outras pessoas por aqui. É que nos mudamos recentemente", abri a janela para ventilar e Murca pulou pela janela e este é o resultado. Ela está sentada em uma árvore, assustando toda a vizinhança com seus miados. "Estou aqui há 1 hora, como um orangotango pulando perto da árvore", disse o rapaz com tristeza. "Pegue uma cadeira da casa e tente alcançar o gatinho com ela", disse Júlia. "Essa é uma boa ideia. Então fique aqui, fique de olho na Murca, que eu já volto", disse o jovem e, no mesmo instante, correu para a entrada. O rapaz ficou do lado de fora por cerca de 7 minutos e logo subiu em uma cadeira e cuidadosamente puxou o gato do galho pela nuca. O jovem virou-se para a moça e agradeceu pelo conselho, depois estendeu a mão para que ela se apresentasse e disse: "Meu nome é Harry." "Meu nome é Harry, e o seu?", Júlia respondeu modestamente à moça. "Um nome bonito, e muito raro hoje em dia. Se você não se importar, vou levar esse selvagem e a cadeira para casa e vamos nos conhecer melhor. O que você acha da minha oferta?", disse o rapaz. A garota olhou para seu novo conhecido, que sorriu para ela. Ela hesitou por um momento e depois aceitou a proposta do rapaz. Logo o casal estava caminhando no parque, o rapaz contou a ela que vinha de outra cidade, trabalhava como motorista de ônibus e tinha 25 anos. Após a narração de Harry, Júlia contou sobre si mesma.
Os jovens caminharam por cerca de 2 horas, e então a garota disse que era hora de ir para casa, pois seus pais ficariam preocupados com o fato de ela ter ficado longe da universidade por tanto tempo. Ao ouvir isso, Harry disse em tom de brincadeira: "Você tem muito controle, e não é uma garotinha. Sempre seremos pequenos para nossos pais, não é mesmo?", disse Harry, sério. "Bem, você já está filosofando. Certo, vamos acompanhá-la até em casa, ou você será maltratada pelos seus pais por chegar atrasada", disse o jovem. "Meus pais nunca me castigaram fisicamente, bastava uma voz severa de minha mãe ou de meu pai para que eu percebesse que havia cometido um erro. E, depois disso, nunca mais cometi esses erros", disse a garota. "Você tem toda a razão, isso está começando a ficar assustador", Harry riu e acrescentou: "Seus pais deixam você dar seu número de telefone para os rapazes ou eles têm de conhecer os namorados da filha de vista?" "Pare de provocar, é claro, eu vou dar meu número", disse a garota. Depois de algum tempo, a garota voltou para casa, sua mãe já estava em casa e lhe perguntou onde a filha estava até tão tarde. Julia mentiu para Selena que eles tinham um parceiro extra na universidade, por isso ela chegou em casa tão tarde. Durante toda a tarde daquele dia, a garota pensou em seu novo conhecido, lembrou-se de seu sorriso gentil, de sua voz levemente rouca. E quando Julia foi para a cama, todos os seus pensamentos se voltaram para o jovem. Na manhã seguinte, a garota acordou e se lembrou de Harry novamente. De repente, ela se pegou pensando no homem o tempo todo. Julia se perguntou involuntariamente: e talvez tenha se apaixonado pelo rapaz à primeira vista? Naquele dia, a garota da escola estava distraída. Isso foi notado por seus colegas de classe, e um dos alunos até perguntou a Julia: "Você está apaixonada? Você está sempre nas nuvens, tem que fazer a mesma pergunta várias vezes." Julia não respondeu nada, ela queria ouvir a voz de Harry naquele momento. E o rapaz, como se estivesse lendo seus pensamentos à distância, atendeu e chamou. O jovem disse em voz baixa: "Ei, à direita, qual mamãe e papai vão deixar você sair hoje? Está me pressionando de novo? Eu posso cuidar do meu próprio tempo. Vamos às 5 horas, perto da lanchonete Ugulek, você sabe onde fica?", disse a garota. "Nós vamos conseguir." Até mais tarde, Harry falou rapidamente e desconectou a conexão. O casal logo se encontrou no local combinado, passeou pela cidade e conversou sobre várias trivialidades. A garota continuava lançando olhares carinhosos para o jovem. Julia se sentia mais e mais atraída por Harry a cada minuto. A moça já havia sido cortejada por rapazes em algumas ocasiões, mas encarava os pretendentes com indiferença, pois não se sentia atraída por cavalheiros. Mas no caso de Harry era diferente, ela não queria se separar de um novo conhecido. Os dois caminharam por cerca de 2 horas e a garota recebeu uma ligação de sua mãe. Selena perguntou sobre o atraso na universidade. Julia mentiu que tinha ido à casa de uma amiga para fazer um esboço. Tudo isso foi ouvido por Harry, que disse ao seu interlocutor com um sorriso no final da conversa: "Aparentemente, você também terá um descuido na noite de núpcias." "Por que você diz isso?", disse a garota ressentida. "Não estou dizendo a verdade, se você já está conspirando um passeio inocente com um garoto?", disse Harry zombeteiramente e depois acrescentou: "Vamos, eu vou com você imediatamente ou minha mãe vai emitir um alerta." A garota ficou visivelmente ofendida, mas tentou esconder isso de seu companheiro. O casal dirigiu até a casa de Julia sem falar nada. Quando chegaram à entrada, o jovem simplesmente disse secamente: "Cumpri minha missão e a acompanhei como um verdadeiro cavalheiro. Adeus." E então ele quis ir embora, pois a moça o chamou pelo nome. O rapaz parou e olhou atentamente para Julia, depois se aproximou dela e disse em voz baixa: "Agora prove que você não é uma menina da mamãe e, depois disso, puxou Julia para si e a beijou nos lábios. O beijo durou 1 minuto, e a garota não afastou o jovem. Então Harry a soltou com as palavras: "Sou um homem e isso não é suficiente para mim. Espero que você entenda isso."
Júlia percebeu instantaneamente do que seu interlocutor estava falando, acenou com a cabeça em resposta e correu para casa. A garota entrou no apartamento pensativa, tinha gostado do beijo de Harry e até lamentava que tivesse terminado tão rápido. Havia apenas uma coisa que obscurecia Júlia, o fato de os eventos do relacionamento terem se desenrolado tão rapidamente. A garota sonhava com palavras bonitas, namoros galantes. Assim que Júlia chegou em casa, foi abordada por sua mãe, que lhe perguntou sobre a perspectiva. A garota olhou para Selena intrigada, pois havia se esquecido completamente de que havia mentido sobre o atraso da faculdade. A mulher percebeu a expressão de surpresa da filha e lembrou-a de que havia ligado para ela há pouco tempo. A garota percebeu que havia se entregado e então murmurou: "Eu traí você, não estava na casa de uma amiga e saí com um rapaz." "Então ontem foi uma mentira?" perguntou a proprietária. "Sim. Mas, mãe, eu tenho direito ao meu espaço pessoal. E me parece que me apaixonei pela primeira vez com fervor", disse a moça. "Ninguém é contra seus encontros com um jovem, mas mentir para seus pais não é certo. Não somos monstros, meu pai e eu também éramos jovens e podemos entendê-la. Só não perca a cabeça no amor, para não se tornar uma mãe solteira", disse Selena. "Mãe, me desculpe, eu estava com medo de lhe contar a verdade. Vou lhe contar tudo sobre o Harry, ele é um homem muito legal, eu o conheci ontem mesmo", disse a menina e começou a contar à mãe sobre o gato, e depois sobre como eles tinham saído para passear hoje. Harry não havia ligado para Júlia por alguns dias depois da última semana. A garota se incomodou ao pensar que algo havia acontecido com o rapaz. Ela não conseguiu suportar e discou o número do escolhido. Harry atendeu imediatamente, e Júlia, ao ouvir a voz de seu amado, ficou feliz e disse imediatamente: "Você estranhamente desapareceu, não liga mais. E eu decidi descobrir se está tudo bem com você. E a mamãe e o papai não se esqueceram de pedir permissão para me ligar?" Com uma careta, o interlocutor disse: "Por que está fazendo isso de novo? Minha mãe sabe sobre você, então não faz sentido ela pedir permissão para sair com um rapaz em voz baixa", disse a garota. "Uau, que desenvolvimento inesperado. Ok, até logo, como da última vez, no mesmo local e horário", respondeu o jovem e desligou. E Júlia sorriu alegremente após o término da breve conversa. Os jovens saíram para caminhar novamente e entraram em um parque, onde se isolaram. Lá, Harry apertou a garota contra si e começou a beijá-la apaixonadamente nos lábios. Júlia respondeu de forma inepta. Depois de um tempo, o garoto, com a voz rouca por causa da excitação, disse: "Vamos para minha casa dormir, minha mãe foi ver minha avó na vila, então você e eu não vamos interferir com ninguém." "Eu não posso", então a garota disse imediatamente. "Ah, sim, eu esqueci. Você não informou a sua mãe que vai passar a noite fora. Venha, querida, eu a acompanho até em casa. Vou esperar até que você fique mais velha e então ligarei para você", disse o jovem. A garota percebeu que Harry faria exatamente isso. Júlia franziu a testa, porque o garoto estava certo em uma coisa: Bella sempre informava sua mãe e seu pai. Por outro lado, suas palavras soavam como chantagem, pois se ela não concordasse em passar a noite com ele, o relacionamento deles poderia ir por água abaixo. A garota não pensou duas vezes, pegou o telefone, ligou para a mãe e falou rapidamente: "Mamãe, não vou dormir hoje, não se preocupe comigo. Estou bem, apenas lembre-se de que sua filha está crescida." E, com essas palavras, Júlia desligou o telefone completamente e olhou para o amante. O rapaz sorriu satisfeito, puxou a garota para si e a beijou apaixonadamente de novo. Nesse meio tempo, a mãe de Júlia estava discando incessantemente o número da filha, mas o assinante estava fora de alcance. A mulher estava decepcionada com o comportamento de sua filha. Ela já havia adivinhado com quem a filha passaria a noite, mas não podia mudar os acontecimentos, pois não sabia onde o rapaz morava. E Selena também imaginou como diria a seu esposo que sua filha não passaria a noite em casa hoje. Júlia passou essa noite nos braços de seu amante, estava feliz. A garota ficou surpresa ao pensar que havia encontrado um homem com quem queria viver a vida toda.
Em sua mente, ela já estava fazendo planos, assim que Harry a propôs como esposa. Na manhã seguinte, Julia ligou o celular e viu 36 chamadas perdidas de sua mãe. A garota apertou os olhos involuntariamente, imaginando o tipo de conversa que teria com seus pais. Mas Julia teve de olhar para o escolhido, pois imediatamente descartou a conversa moralizadora com a mãe e o pai. A garota estava pronta para suportar tudo somente se o jovem estivesse sempre com ela. Julia não teve tempo de pensar nisso, pois o telefone tocou. Era a mãe, que disse secamente: "Esperando em casa sem se atrasar para a universidade." Quando as aulas terminaram, Julia foi para casa sem humor, pois não queria ouvir os comentários de seus pais sobre sua imoralidade. Julia entrou no apartamento e deu um suspiro de alívio. Sua mãe ainda não havia chegado do trabalho. A garota ligou rapidamente para o escolhido e, assim que ouviu a voz, disse: "Já estou com saudades de você. Foi assim que gostei da noite de amor. Venha e vamos continuar hoje", disse o rapaz. "Harry, não posso, ainda tenho que falar com meus pais", disse a moça e imediatamente se arrependeu de suas palavras, pois logo percebeu que o rapaz escaparia naquela ocasião e ela não estava errada. O jovem disse em resposta: "Eu não esperava outra coisa." Julia, sem pensar muito após essas palavras, trocou de roupa e rapidamente escreveu um bilhete para sua mãe, no qual dizia: "Mamãe, eu amo esse homem. Não se preocupe comigo. Tudo ficará bem. Beijos para você e para o papai." Assim que a garota escreveu o bilhete e o colocou em um lugar visível, trocou de roupa e saiu do apartamento às pressas, pensando em apenas uma coisa: sair antes que sua mãe voltasse do trabalho. E Julia conseguiu, ela conseguiu evitar o encontro com sua mãe. A garota correu feliz em direção ao seu amante. Ela estava sonhando com o abraço com seu amado e também com o fato de que hoje ela contaria ao escolhido sobre seus sentimentos. Em resposta, Julia esperava ouvir o mesmo. A garota nem pensou no outro. A garota se aproximou do escolhido com entusiasmo, queria contar a ele como havia fugido de seus pais. No entanto, o jovem não estava interessado nisso. Julia se sentiu magoada com essa circunstância, mas conseguiu esconder esse sentimento. O rapaz simplesmente abraçou a garota e lhe deu ordens: "Já que você sentiu minha falta, vá logo para a cama." Julia morou na casa do jovem por 3 dias, e então Harry lhe disse que era hora de a menina ir para casa, pois sua mãe estava voltando da avó. Ela não esperava por isso, pois achava que o amante a apresentaria à mãe. Nesse contexto, Julia fez uma pergunta: "Achei que estaríamos juntos agora, porque fui contra meus pais por sua causa. Alguém o obrigou a fazer isso?" O rapaz respondeu calmamente: "Você está dizendo que eu sou paralelo a você? Pensei que você e eu nos amássemos", disse a garota calmamente. "E estúpido. Eu me sinto bem com você, mas não mais." "Não faça mais de você", disse Harry. "Você não me ama?" disse ela, confusa. "Eu já disse que estou feliz com você, isso não é suficiente?" respondeu o rapaz com indiferença. Depois dessas palavras, a garota sentiu uma irritação. Julia esperava uma declaração de amor do jovem, mas não essa frase. Ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A garota se levantou em silêncio e saiu correndo do apartamento de seu escolhido. Julia não queria que o rapaz visse suas lágrimas. Somente quando se viu na rua é que ela deu vazão às suas emoções. Julia começou a chorar. Os transeuntes olharam para ela com surpresa e um homem parou a garota e perguntou se ela precisava de ajuda. Julia balançou a cabeça em negativa e quase correu para casa. Julia entrou no apartamento e sabia que hoje sua mãe estava de folga. Assim que ela tirou os sapatos no corredor, Selena pulou e lhe deu um tapa. A filha olhou para a mãe com os olhos cheios de lágrimas, e sem dizer uma palavra, foi para seu quarto. A proprietária seguiu a garota e falou em um tom elevado: "O silêncio não é a melhor opção aqui. Conte-me tudo. Você tem ideia do quanto seu pai e eu estávamos preocupados com você? Você não tem vergonha?" "Mamãe, é melhor me bater mais uma vez, mas não atormente minha alma", quase inaudível, disse a filha. "O que aconteceu?"
Perguntou a mãe com uma voz mais calma. Júlia soluçou e disse que estava loucamente apaixonada por Harry, mas achava que o rapaz era indiferente a ela. Selena ouviu a garota e ofegou. E não é de se admirar que esse rapaz a trate assim, afinal, você o conhece há uma semana e já foi para a cama com ele. Posso até imaginar o que ele pensa de você. Posso lhe dizer em voz alta que o cara acha que você está disponível. E a culpa é toda sua e de mais ninguém, disse a mulher sombriamente. Mamãe, mas você não entende, eu o amo. Eu só quero ficar com ele. Eu preciso dele, disse Júlia chorando. Enxugue suas lágrimas, ou melhor ainda, lave o rosto. A única coisa que posso lhe dizer é para não ligar para ele antes. Você deveria ter um pouco de orgulho, disse Selena. Vários dias se passaram após essa conversa com sua mãe. Seguindo o conselho da mãe, Júlia não ligou para o amante, mas todos os dias, depois das aulas na universidade, ela passava em frente à casa onde Harry morava. A garota esperava encontrar o rapaz, mas não encontrou. Júlia suportou mais alguns dias longe de Harry e, então, não conseguiu resistir e ligou para ele pela primeira vez. O jovem não respondeu imediatamente, disse o rapaz. Achados e perdidos? Com certeza você também está perdido. Você não me liga, disse Júlia, cabisbaixa. Eu estava fora da cidade, fui até a casa da minha mãe para ajudá-la a voltar para casa. A propósito, senti sua falta. Tenho uma proposta para encontrá-la agora e darmos um passeio em algum lugar, disse o jovem. A garota ficou feliz por Harry ter dito que sentiu sua falta. Júlia concordou imediatamente em se encontrar com ele. E logo os dois estavam reunidos. A garota perguntou ao homem aonde ele queria ir com ela. O rapaz explicou que era necessário dar uma olhada em algumas garagens. Júlia olhou intrigada para Harry e lhe perguntou para que era aquilo. O jovem explicou. Vou comprar uma garagem e, antes de comprá-la, preciso escolher uma adequada. Mas você não tem um carro? Ela perguntou ingenuamente e acrescentou, então, por que você precisa de uma garagem se não tem um carro? Então, por que você precisa de uma garagem se não tem um carro? Para lhe dar uma carona, temos que nos encontrar em algum lugar, disse o rapaz. A garota só queria ficar ofendida, mas Harry abraçou e disse que estava brincando. Júlia deu um suspiro de alívio e pediu que ele não fizesse mais piadas como aquela. Alguns dias depois, Harry comprou uma garagem e convidou a garota para passar a noite lá. A princípio, Júlia quis recusar, mas o desejo de estar nos braços de um ente querido levou a melhor e ela concordou. Em casa, antes de sair, ela se dirigiu à mãe e lhe disse que hoje passaria a noite na casa do namorado. Selena já sabia que a filha havia se reconciliado com o amante, por isso não interferiu na decisão de Júlia. Naquela época, a mulher não sabia que a filha passaria a noite na garagem. E a menina, vendo que a mãe não interferia, ficou feliz e prometeu à mãe que, em um futuro muito próximo, traria o amante para visitá-la, para que pudessem se conhecer melhor. 3 meses se passaram enquanto Júlia estava com o rapaz. Durante esse tempo, ela passou várias vezes a noite na garagem da casa de Harry, onde, em um sofá velho, eles fizeram amor. Os dias para esses encontros eram sempre dados pelo jovem. A garota tentou várias vezes persuadir seu amante a visitá-la para conhecer seus pais, o jovem concordou, mas no último momento ele teve bons motivos e a visita foi adiada. Nesse meio tempo, a mãe de Júlia sempre dizia à filha: Não entendo seu namorado. Quando um homem tem intenções sérias com a mulher que escolheu, ele tenta se aproximar da família dela. E seu namorado é apenas um homem muito ocupado, que não consegue encontrar tempo para vir nos visitar por 1 hora. A propósito, como a mãe dele reage quando você fica em casa? Normal mentiu para a filha de sua mãe, ela ficou com vergonha de dizer a Selena que nunca tinha visto a mãe de Harry. Naquela noite, Júlia foi até a garagem para ver sua pessoa favorita com vontade de falar sobre o relacionamento deles. Assim que a garota viu Harry, ela falou: Por quanto tempo vamos ficar amontoados nesta garagem? Você e eu só nos vemos aqui e paramos de sair. Minha mãe vive me perguntando sobre você e eu não posso dizer nada concreto.
Você também não tem pressa em me apresentar à sua mãe. Estou cansado desse relacionamento secreto. Sério? Disse o homem, semicerrando os olhos, e depois, com raiva, disse: se você está cansado dos meus abraços, você está cansado dos meus abraços, disse ele. Se você está cansado dos meus abraços, então ninguém o está mantendo aqui. Ou talvez você pense que vou me casar com você? Só que tenho medo de desapontá-la. Nos meus planos, pelo menos no futuro próximo, não está nos meus planos ir ao cartório. A garota ficou atônita, ela esperava tudo, mas não isso. Júlia saiu da garagem e correu para casa. Só agora ela percebeu que o escolhido não só não a amava, como Harry nem mesmo a respeitava. Júlia conteve os soluços, pois no momento se sentia magoada e ofendida. A garota chegou em casa e viu sua mãe olhando para ela com surpresa. Selene fez uma pergunta à filha. Pensei que você fosse passar a noite na casa do Harry. Vocês brigaram? Você poderia dizer que sim. Ele não me ama nem um pouco, Harry é completamente indiferente a mim, disse ela fracamente e lágrimas brotaram em seus olhos. Selena se aproximou da filha e a abraçou com as palavras. Se um garoto não aprecia o que você sente por ele, então, na minha opinião, você deve esquecê-lo de uma vez por todas, e não correr atrás dele como um cachorro. É fácil para você dizer isso, mas eu não consigo viver sem ele, sussurrou a filha. Então você ainda não tentou viver sem ele. Vejo que, assim que ele a chama, você sai voando pela noite. Você não tem orgulho. Feche a mão e tente não pensar nele como a única saída certa para a sua situação, disse Selena. Fazia 10 dias que ela não via seu amante pela última vez. Ela não havia ligado para o namorado, e ele também não. Júlia olhava com frequência para seu celular, onde estava a foto de Harry. A garota olhava para a foto de seu amante e chorava, pois não sabia como deixar de amar esse homem. Um dia, Júlia estava voltando da escola para casa e fazia o caminho habitual perto da casa do escolhido, quando viu Harry, que estava saindo de braços dados com uma linda morena. A garota parou como que estupefata, e imediatamente se deu conta da rapidez com que o rapaz havia encontrado uma substituta para ela. Júlia saltou em direção ao casal e disse com paixão, dirigindo-se ao jovem: é isso que você faz, não é? Você me convida para a garagem e essa boneca para a sua casa? Depois dessas palavras, Júlia se voltou para o companheiro de Harry. Por que ele está olhando para mim com uma expressão intrigada? Tenho certeza de que ela se esqueceu de lhe dizer que não tem planos de se casar com ninguém. Harry olhou ferozmente para Júlia e disse: vá embora e não apareça mais aqui. E não fale bobagem para minha noiva. O que tem a sua noiva? Júlia ficou perplexa e perguntou: e quanto a mim? O cara se virou para a companheira e disse que falaria com Júlia a sós e explicaria tudo depois. A morena ficou em silêncio em resposta e apenas olhou para o rival com uma expressão de vergonha no rosto. Harry pegou Júlia pelo cotovelo, puxou-a para o lado e explicou: a culpa é toda sua. Ninguém a arrastou para a cama. Eu já tinha uma noiva quando a conheci, mas ela estava se formando e morando em outra cidade. Sou um homem e tenho necessidades, e então você apareceu. E admita para si mesmo que eu nunca lhe disse grandes palavras ou fiz promessas, portanto, não faça um show aqui. Eu lhe dei prazer na cama, e você me deu prazer na cama. Agradeço-lhe por isso, mas agora nossos caminhos se separaram para sempre. Por favor, não fique me perseguindo. Acho que lhe expliquei tudo com muita clareza. A garota não conseguia entender que sua pessoa favorita tinha acabado de dizer isso a ela. Nesse meio tempo, o rapaz já estava caminhando em direção à sua companheira, que ele pegou pelo braço e começou a lhe dizer algo. Os dois continuaram seu caminho, e Júlia ficou olhando para os jovens na esteira. A garota sentiu que seus sentimentos estavam sendo simplesmente pisoteados de forma tão cínica. Júlia gostaria de dar vazão às suas emoções, mas não havia lágrimas. A garota ficou parada por mais um tempo e depois continuou seu caminho para casa. Ela não sabia quem odiar nesse caso, o cara, ela mesma ou a morena.
Júlia chegou em casa e foi para seu quarto, sentou-se à escrivaninha e olhou pela janela. Ela não se lembra de quanto tempo ficou sentada assim, não tinha pensamentos em sua cabeça. Nessa posição, ela surpreendeu sua filha Selene. A mulher chamou Júlia, mas ela nem reagiu, então a proprietária se aproximou da menina e apertou levemente seu ombro. A filha se encolheu e olhou para a mãe com uma expressão desolada. Selena percebeu que sua filha estava com algum tipo de problema. Ela perguntou a Júlia o que havia acontecido e ouviu como resposta: "Não há amor nesta vida, agora estou falando de homens", disse a filha, quase inaudível. "Não seja boba. Você deve ter tido outra briga com Harry. Está tudo bem. Vocês vão fazer as pazes", disse a mulher. "Mamãe, eu o amo de todo o coração, mas ele não precisa de mim para nada, porque Harry tem uma noiva e teve uma namorada durante todo o tempo em que namoramos." "Veja, é assim que as coisas são", disse a filha em voz baixa. "Eu entendo que você está magoada e sofrendo agora, mas só o tempo vai ajudá-la. Você vai esquecer essa pessoa e, no seu caminho, encontrará o seu escolhido, que vai amá-la, apreciá-la e respeitá-la", disse Selena com carinho. "Eu não preciso de ninguém além de Harry", disse a garota. Depois dessa conversa, alguns dias se passaram, e Júlia tentou ligar para seu amante, mas ele parou de atender suas ligações. Depois de algum tempo, o rapaz trocou o cartão SIM, e a garota não conseguiu ligar para o amante. Júlia então tentou falar com o jovem perto de sua casa, mas Harry, ao vê-la, disse-lhe: "Você não tem absolutamente nenhum orgulho? Eu lhe disse em linguagem normal que não preciso de você. Quer que eu a insulte? Se eu a vir aqui novamente, eu o farei, e em voz alta, para que os transeuntes possam ouvi-la." Após essa breve conversa com o garoto, a menina voltou para casa atordoada. A mãe de Júlia viu que sua filha estava sofrendo e não podia ajudá-la de forma alguma. A mulher tentou distrair a menina de seus pensamentos pesados, mas Júlia ouvia a mãe com um olhar distraído. 1 ano havia se passado desde que os jovens se separaram. Júlia ainda sofria por seu amante e frequentemente ia à casa de Harry para olhar secretamente para seu antigo favorito. Ela percebia que suas visitas à casa do rapaz só a faziam sofrer mais, mas não conseguia evitar. A garota odiava Harry, mas, ao mesmo tempo, ainda o amava. O tempo passou rapidamente e Júlia terminou seus estudos. Ela não ia mais à casa de seu ex-amante. Com a garota, tentou conhecer rapazes, mas Júlia não queria começar um novo relacionamento. E aqui na família ainda havia um evento desagradável que causou a antipatia da garota pelo sexo masculino. Trata-se do fato de que o pai de Júlia conheceu outra mulher e foi com a divorciada. Selena vivenciou intensamente o divórcio de seu cônjuge. Júlia viu como sua mãe chorava à noite e sentiu pena dela, e se ofereceu para ir até a avó para fazer uma puseca em seu pai. Depois que seu marido a deixou, Selena reclamou de dores no coração e foi aconselhada no trabalho a procurar uma bruxa que morava em um vilarejo próximo. A mulher ofereceu sua filha para irem juntas ver a bruxa. A menina não recusou e logo chegaram a um pequeno vilarejo próximo a um chalé. A mãe e a filha foram recebidas por uma garota que tinha a mesma idade de Júlia. Ela levou Selena e sua filha para uma sala separada, onde estava sentada uma mulher de idade indeterminada. Selena cumprimentou-as e só queria dizer em que ocasião elas estavam aqui, mas foi interrompida pela dona da casa. "Espere a tagarelice. Deixe sua filha vir me ver." Júlia olhou perplexa para a mãe e atendeu ao pedido da mulher, cujo nome era Maria. A bruxa pediu que a menina estendesse a mão direita, com a palma para cima. Júlia atendeu ao pedido da bruxa, que estudou a mão por um longo tempo e depois disse, pensativa: "Você não terá um destino fácil. Você não terá um destino fácil, terá que passar por muitas experiências, mas ainda assim conhecerá a felicidade. É verdade que isso não acontecerá logo. E você fará o bem às pessoas. Não posso lhe dizer mais nada, mas uma coisa você deve saber: você deve viver." "Você ocultou sua previsão", disse a garota, intrigada. "Eu lhe disse que não posso dizer muito, mas posso sentir o poder que vem de você, e somente Deus dá esse tipo de poder. Com o tempo, você entenderá tudo, assim como minhas palavras."
Saiba que seu talismã é a terra e que o caminho reto não é para você, disse a bruxa, depois se voltou para Selene. Dê-me a palma de sua mão. Mary estudou sua mão, depois se levantou, pegou algumas ervas e lhe disse como preparar uma poção de cura. Em seguida, ela disse à mãe de Júlia: deixe seu marido ir em paz com a divorciada, não atormente seu coração com ódio por seu marido. Se não me ouvir, minhas ervas não a ajudarão e você deixará este mundo mortal. Pense no que estou lhe dizendo. Sua vida está em suas mãos agora. Após a visita à bruxa, passaram-se cerca de 3 meses. Júlia já havia conseguido um emprego como confeiteira em uma loja de cozinha, mas Selena tinha palpitações. Sua filha percebeu e viu como a mãe torcia o nariz. A menina não suportou e começou a conversar com a mãe. Fomos em vão a essa bruxa, ela não disse nada de bom. Vejo que seu coração está endurecendo. Filha, você não deveria falar assim da bruxa. Aquela mulher estava certa quando disse que você deveria perdoar e deixar seu cônjuge partir em paz. E eu ainda não consigo fazer isso, disse Selena. Mamãe, esqueça aquele trapaceiro. Nunca vou perdoar meu pai por ter vivido com você por tantos anos e depois tê-la deixado. Graças ao meu primeiro amor e ao meu pai, passei a odiar o sexo masculino. Agora não acredito em homens que não sabem nem como amar de verdade com fervor, disse a garota. Não coloque todos os homens na mesma categoria. Você não deveria. Na vida, existe amor verdadeiro quando duas metades se encontram e vivem juntas até a velhice, disse Selena. Bem, digamos que isso seja verdade. Mas me responda, por que você não consegue perdoar seu pai e o odeia tanto quanto eu? Disse Júlia. É uma pergunta complicada. Eu amo seu pai e não consigo esquecê-lo, disse a mulher, fracamente, e então ela olhou para a filha, sorriu e disse, mas você ignora o sexo masculino por nada. Mas você ignora o sexo masculino por nada. Você é jovem, bonita, precisa organizar sua vida pessoal, e Charazayutsia dos meninos, como o demônio do incenso. Eu tive uma paixão para o resto de minha vida. Não comece a falar sobre sua vida amorosa, mamãe. Talvez um dia eu tenha um homem, mas não acho que possa amá-lo tanto assim, disse a garota. 6 meses se passaram e Júlia estava voltando do trabalho para casa quando viu uma ambulância na entrada da garagem. A jovem sentiu uma vaga inquietação em sua alma e correu para casa. Na escada, ela viu 2 homens de jaleco branco carregando uma maca na qual sua mãe estava deitada. Júlia deu um grito e correu até Selena, que estava inconsciente. Ela gritou para a equipe médica. O que há de errado com ela? Ela está tendo um ataque cardíaco. Se for parente, pode vir conosco, mas aviso que a paciente será internada na unidade de terapia intensiva, onde não poderá entrar, disse o homem de jaleco branco. Concordei em esperar no corredor com lágrimas nos olhos, disse a menina, rezando a Deus para que sua mãe continuasse viva. Depois de um tempo, Selena foi hospitalizada. A garotinha andava nervosa no corredor do hospital, esperando por qualquer notícia sobre a condição de sua mãe. Cerca de 2 horas se passaram quando um médico saiu para vê-la. Júlia correu até ele e, cruzando as palmas das mãos sobre o peito, disse-lhe: diga-me que mamãe está bem. Eu lhe peço. Seja forte. Fizemos tudo o que podíamos, mas sua mãe sofreu um ataque cardíaco fulminante. Não pudemos salvar Selena. Sinto muito por sua perda, disse o médico e caminhou pelo corredor do hospital, enquanto Júlia permaneceu onde acabará de ouvir a triste notícia. A jovem caminhou ao longo da parede até o sofá e se sentou nele, e então chorou. Logo foi realizado um funeral, com a presença dos vizinhos e colegas de trabalho de Selena. Muitas palavras gentis foram ditas sobre a falecida e muitas coroas e flores foram colocadas. Júlia olhou para tudo com um olhar desolado, percebendo que estava sozinha nesta vida. E então se lembrou de como a bruxa havia dito à sua mãe para deixar o marido partir em paz, mas sua mãe não o fez. A garota estremeceu involuntariamente, porque as palavras da bruxa acabaram se revelando proféticas. Após o funeral, a garota ficou ainda mais retraída. Agora ela só ia ao trabalho e, depois de um dia de trabalho,
corria para casa, onde ninguém a esperava. Julia achava que estava ficando louca por causa do silêncio no apartamento e, por isso, decidiu comprar um animal de estimação. A jovem encontrou um anúncio no qual estava escrito que uma jovem família estava doando gatinhos. À noite, ela foi até o endereço e voltou para casa não sozinha, mas com um gatinho vermelho, que ela chamou de Ogonek. O tempo passou imperceptivelmente, e Julia voltou para casa animada, pois hoje era seu aniversário, seu 29º aniversário. Ela carregava em suas mãos um buquê de flores e uma sacola com um conjunto de café. Tudo isso foi um presente da equipe do centro culinário onde Julia trabalhava. A jovem previu que agora voltaria para casa e tomaria chá com Ogoniok, que há muito tempo havia se transformado de um gatinho em um gato grande e fofo. Há muito tempo, Julia havia se acostumado a comemorar seu aniversário sozinha em casa. No dia seguinte, depois do trabalho, a mulher decidiu correr até a loja para comprar um buquê de flores artificiais para sua falecida mãe. Julia ia ao túmulo 2 vezes por ano, e no dia de seus pais e no aniversário de Selena. Exatamente 10 dias depois, o aniversário da mãe da moça estava chegando. Ela comprou gladiolos brancos, as flores que Selena mais gostava. E logo a jovem estava sentada em uma mesa perto do túmulo de sua mãe. Julia tirou da sacola alguns biscoitos que havia feito no dia anterior e um punhado de chocolates. Ela colocou todos os doces sobre a mesa e colocou as flores no chão perto do monumento. Em seguida, limpou cuidadosamente a foto de sua mãe e disse com carinho: "Olá, minha querida. Vim para parabenizá-la pelo seu aniversário. Como você está no céu? Provavelmente olhando para mim e toda vez que você me pergunta quando minha filha vai se casar. Mamãe, não se preocupe, assim que eu me apaixonar, serei pai de família, mas no momento estou farto daquele malandro ruivo. A propósito, ele já pesa quase 2,5 kg, você pode imaginar como eu engordei com doces? Ogonek, eu tenho um bom menino, sempre um miado suave para recebê-lo em casa depois do trabalho." A menina conversou por um tempo, depois se levantou do banco e foi até o monumento, onde beijou com ternura a foto da mãe e já disse as palavras de despedida, e queria ir embora, quando foi chamada por uma voz masculina. "Desculpe-me, pelo amor de Deus, por incomodá-la, mas acabei de ouvi-la falando carinhosamente com um parente." "Escutar não é bom", respondeu a moça calmamente. "Não fui eu. Você estava simplesmente absorto em seu monólogo e não me notou, e aqui atrás de você eu estava visitando meu pai, ele foi enterrado ontem. E está é sua mãe, pelo que entendi", disse o estranho. "Sinto muito pela perda de seu pai." "Sim, está é minha mãe", disse Julia com uma voz firme. "Uma mulher muito bonita, e você se parece com ela", disse o estranho. "A beleza não a ajudou a manter o amor de seu marido", disse a jovem. "Você acha que a aparência de uma pessoa é a principal coisa no relacionamento dos cônjuges?" perguntou o jovem, surpreso. "Não sei e, em geral, não tenho vontade de filosofar sobre esse assunto", disse a moça categoricamente, e então se dirigiu para a saída do cemitério. Julia nem sequer olhou para sua interlocutora durante o breve diálogo. Nesse meio tempo, o homem alcançou a garota e pediu permissão para acompanhá-la. Diante desse pedido, a garota parou abruptamente e só então olhou para o homem e disse: "Você vai me deixar em paz? Você vai me deixar em paz? Eu já deixei mais ou menos claro para você que não preciso de acompanhantes ou interlocutores. Estou lhe pedindo para me deixar em paz e não me perseguir." "E você é um ouriço espinhoso", riu o estranho, e acrescentou: "Aparentemente, você foi ofendido por algum homem forte do sexo forte. Eu só queria falar com uma garota bonita, e isso é tudo. Você vai trocar sua raiva por pena? Ou vou pensar que seu nome é Kai", disse o rapaz em voz baixa. "Por que Kai?" perguntou a garota perplexa. "Você não lia contos de fadas quando criança? Ele é um personagem do conto de fadas ou a Rainha da Neve. Ele foi encantado e, em vez de um coração, tornou-se um floco de gelo", disse o homem. "Mas é um nome de homem?" "Sou tão masculina", disse a garota e riu, depois continuou: "Você sabe como bajular garotas jovens." "Perdoe-me. Não quis ofendê-la,
É que esse é o único conto de fadas que me veio à mente em que há um personagem com o coração gelado. A propósito, o riso combina mais com você do que o tom severo com o qual você estava o tempo todo antes de me responder cordialmente, disse o estranho. Não seja tão rígida agora, disse a jovem com um sorriso. Ora, você tem um sorriso encantador. Mesmo assim, insisto em dar um pequeno passeio com esse clima agradável. Prometo que não serei intrometido, disse o rapaz afavelmente. Prometo que não serei intrometido, disse o rapaz afavelmente. Meu nome é Júlia, disse a garota. Você me impressiona cada vez mais. Você tem um nome bonito e estranho. Meu nome é Oliver. É um prazer conhecê-lo. A propósito, estou em um cavalo de ferro, se quiser dar uma volta. Você disse que queria dar uma volta e agora troca de sapatos tão rápido? Isso não pode ser, disse a garota. Você me surpreendeu mais uma vez. O fato é que eu estava realmente ansiosa para que você se recusasse a ir de carro e preferisse caminhar ao ar livre. Não sou daqui, portanto, deixarei o curso de navegação em suas mãos. Comande, e eu lhe obedecerei com prazer, disse o novo conhecido. O casal deixou o cemitério e seguiu o caminho por um pequeno bosque. A moça pediu ao jovem que lhe falasse sobre si mesmo. Oliver ficou feliz em contar a ela sobre si mesmo. Pelo relato do companheiro, a moça ficou sabendo que o homem tinha 26 anos, era empresário e que ele e a mãe eram donos de uma cafeteria e de um restaurante. Oliver também disse que seu pai os havia deixado há vários anos com outra mulher e que havia se mudado para morar nesta cidade. O menino disse que tinha boas relações com o pai, bem como com a nova esposa dele. O próprio Oliver mora em Nova York e recentemente ligou para a esposa de seu pai e a informou sobre a morte do pai. A moça, quando descobriu que o jovem tinha um pai que havia sido deixado por outra mulher, perguntou-lhe de repente: Você não está ressentido com seu pai por tê-lo deixado? Não, é bobagem ficar ressentido com ele. É só que o relacionamento dos pais ficou desgastado. Papai se apaixonou por outra mulher e por que você deveria culpá-lo? Ele não traiu ninguém, ele simplesmente veio e contou para a mamãe. Não discuto o fato de sua mãe ter ficado ressentida com ele, mas foi um ego ferido e ele não respondeu com mais calma ao rapaz. Como assim? Você não pode se sentir ofendido. Seu pai viveu tanto tempo com você e depois você o deixou de lado. Só posso dizer que foi uma traição ao seu filho e à esposa dele. Meu pai fez a mesma coisa e eu odeio por isso com toda a minha alma, disse a jovem com paixão. Todo mundo tem sua própria lógica de pensamento. Mas vamos passar por cima desse assunto, pois vejo que você está muito afetado por outro. Veja, você e eu passamos imperceptivelmente para o você em nossa comunicação. Você já sabe muito sobre mim, todos os segredos, mas mantém silêncio sobre si mesmo como um partidário. Vamos, conte-me, também estou interessado em saber quem você é, disse o rapaz educadamente. A garota contou lentamente sobre sua vida, onde trabalhava, com quem morava e sobre seu animal de estimação, o Ogoniok. O homem ouviu a garota com interesse e lhe fez perguntas. A jovem ficou surpresa com isso, pois de repente se lembrou da conversa com o rapaz por quem estava loucamente apaixonada. Júlia percebeu internamente que Harry, naquela época, não estava nem um pouco interessado em sua vida, como esse novo conhecido. Depois de algumas horas, a garota disse que era hora de ir para casa, pois seu gato não entenderia uma separação tão longa. Em resposta, Oliver riu e disse: E como você vai para o trabalho? Por que você deixa Fireball ainda mais tempo do que hoje? Meu gato sabe quando tem um dia de folga, e hoje é esse dia, então o bichano se senta na porta e mia com pena, respondeu a garota. Gostaria de poder ver esse animal inteligente. Receio que meu pedido soe como uma oferta compulsiva para ir à casa dela e ver o animal. Então o homem disse calmamente e olhou para a garota. A moça sorriu e respondeu que era isso mesmo que parecia. Então o homem disse: Ficarei aqui por mais alguns dias, posso conversar com você mais um pouco? Acho que não a assustei com minha conversa. E você me intrigou com mais uma coisa, que se gabou de ser um confeiteiro especialista. Como posso verificar isso?
A moça respondeu facilmente e ditou o endereço onde trabalhava e disse que fazia todos os bolos vendidos lá. Oliver prometeu visitar o local amanhã. O casal se separou. No caminho de volta para casa, a jovem pensou em seu novo conhecido e percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, gostou do homem. Imediatamente depois, no entanto, ela se lembrou de seu pai e, em seguida, de seu primeiro amor, e todos os pensamentos sobre o agradável conhecido de Julia evaporaram. No dia seguinte, a jovem foi trabalhar, proibiu-se completamente de pensar em Oliver e, até certo ponto, conseguiu. No final do dia de trabalho, Julia foi chamada da cozinha para o saguão por uma vendedora que disse conspiratoriamente: "E você é chamada ao saguão como especialista em doces." "Que tipo de bobagem?" perguntou a garota, perplexa, mas seguiu o rastro da vendedora. E então Julia ficou atônita, pois viu a nova conhecida de ontem parada ali com um lindo buquê de orquídeas. A jovem ficou atônita, pois não esperava que Oliver viesse até a cozinha. Nesse meio tempo, o homem lhe pediu que recomendasse o bolo mais delicioso a critério do confeiteiro. Em um primeiro momento, Julia não percebeu que a guloseima que o homem queria comprar só seria oferecida depois que ele soubesse sua preferência. A moça aconselhou o bolo au carotte ou cenoura, que na cozinha era vendido a um preço urra. Oliver entregou as flores à moça e, em seguida, comprou os produtos propostos, dizendo calmamente: "Vou esperar por você perto da entrada" e, sem esperar por uma resposta, saiu da sala. Julia mal esperou até o final do dia de trabalho, pois queria repreender seu novo conhecido pelo fato de o rapaz tê-la envergonhado na frente da equipe da cozinha. E quando estava prestes a sair da sala, a jovem ouviu de repente o grito de um gatinho. Ela olhou para Oliver e congelou de surpresa, pois o jovem estava segurando um lindo gato de orelhas caídas nas mãos. O rapaz se aproximou da moça e disse com um sorriso: "Não é bom para seu pai viver sozinho, então aqui está o amigo dele para toda a vida. Mas eu lhe prometo que você me dará o primeiro exemplar do filhote, está bem?" Julia olhou para Oliver confusa, ela não esperava essa surpresa. E quando ela viu o sorriso amigável desaparecer do rosto do homem e ele parecer tão confuso quanto ela de repente começou a rir. Oliver estava perto da moça e não sabia como se comportar em uma situação como essa. Essa circunstância fez a jovem rir ainda mais e isso só fez Julia se divertir muito e, assim que conseguiu se acalmar do riso, ela disse: "Você deveria vê-lo agora." Eu ia repreendê-la, mas seu olhar confuso me deixou confusa. "Onde você conseguiu esse gatinho fofo?" "Eu o encontrei em um anúncio." "Pensei que você não gostasse da raça", disse o garoto calmamente e sorriu de volta. O casal voltou para a cidade, e o homem não ofereceu carona à moça no carro. Por volta das 9 da noite, Julia murmurou que estava na hora de ir para casa. Oliver olhou interrogativamente para a gata, deixando-a saber o que fazer com o animal de estimação. A garota riu novamente e disse que a levaria para casa. E então ela se escondeu na entrada da garagem com o gato. Quando chegou em casa, a garota olhou pela janela e viu o rapaz parado olhando para as janelas. Ela sorriu, acariciou o gatinho e pensou naquele conhecido. Afastou os pensamentos negativos sobre como havia fracassado em seu relacionamento com o primeiro homem e desejou que tudo corresse bem com Oliver. Quando a moça percebeu que estava involuntariamente pensando no novo conhecido como seu esposo, ficou muito assustada. A mulher não queria ter mais nenhuma decepção na vida, pois o relacionamento anterior havia sido muito difícil de suportar. Oliver conheceu Julia durante 3 dias de trabalho e eles saíram para passear. O garoto ficou imaginando como o gatinho se sentiria e perguntou a ela como havia batizado a pequena tigresa. Julia respondeu que havia dado à gata o apelido de Cleópatra. Oliver ficou surpreso e perguntou por quê. A interlocutora riu e respondeu que a gata havia construído seu gato, e que o animal de estimação não saía do quarto. Logo o garoto comunicou sua saída e pediu permissão para ligar para a garota. Ela não respondeu com uma recusa, pois ela mesma foi atraída para o relacionamento. Julia gostava de conversar com o jovem, sentia-se à vontade com ele, mas em algum lugar de seu subconsciente sentia que aquele homem a estava usando para seus próprios fins. Logo o rapaz foi embora, e a moça ficou triste,
pois sentia falta desses relacionamentos simples, em que não havia nenhum indício de cenas de cama, como foi o caso do primeiro homem, Harry. Após a partida do homem, a moça olhava com frequência para a tela do telefone, com medo de perder a ligação do rapaz, mas ele não ligava. Fazia um mês que ela havia terminado com Oliver e ainda não tinha tido notícias dele. Naquele momento, Julia pensou: aqui está outra decepção com os homens, quando a melodia do telefone tocou e a jovem reconheceu o número do rapaz. A garota, tentando esconder sua excitação, atendeu. Estou ouvindo. Essa voz antipática de novo? Não, você definitivamente não pode ficar sozinha por muito tempo. Diga-me, como estão Cleópatra e Lightning? Nossos amigos têm se dado bem? Oliver disse. Sim, eles estão dormindo juntos. Onde você esteve? Eles estão bem? Disse a jovem. Posso ouvir a ansiedade em sua voz. Você sente falta de seu amigo? Disse o garoto. Essa resposta do rapaz imediatamente esfriou a alegria da moça, porque ele a estava chamando de amiga. Ela disse discretamente que estava apenas preocupada. Seu humor imediatamente chamou-a atenção do interlocutor e ele lhe disse que havia um pequeno problema e que não poderia ligar. A moça aceitou a explicação com frieza e então Oliver lhe disse que em alguns dias estaria em sua cidade. E depois de algum tempo Oliver chegou, especialmente não disse à garota quando chegaria, pois o rapaz queria fazer uma surpresa para ela. E esse jovem conseguiu, porque quando Julia saiu da cozinha e viu Oliver, ela ficou quieta. O homem ficou perto do carro e segurou um lindo buquê de flores. O rapaz ficou na cidade por 3 dias e logo partiu novamente. Durante todo esse tempo, o casal estava namorando, apenas conversando e não havia nenhum sinal de intimidade entre eles. Julia percebeu que sentia falta daquele homem, mas não sabia como se comportar com Oliver, pois tinha sempre lembranças de seu relacionamento com o primeiro homem que a usou. Dessa vez, o cara ligava para a jovem todos os dias depois de sair e estava interessado nos negócios dela. A jovem estava esperando que o rapaz voltasse para sua cidade. De repente, sem saber, ela lhe perguntou na próxima ligação: quando devo esperar você? Essa pergunta parece empolgante. E você mesmo responde: quando você quer me ver? Disse o rapaz. Agora mesmo, mas sei que é impossível. Venha com calma, respondeu a garota. Ok, meu amor, disse o rapaz e desconectou a conexão. Depois de ouvir essas palavras por um longo tempo, a garota voltou a si. Ela tinha acabado de ser chamada de amada pelo rapaz e tinha dito isso a ele com sinceridade. E Oliver veio 2 dias depois, um encontro de 2 amantes. Os jovens correram para os braços um do outro. Naquele momento, a moça não pensou mais que estava agindo de forma precipitada e simplesmente pediu ao rapaz que passasse a noite com ela. De manhã, Julia acordou sozinha e ficou atordoada com essa circunstância, pois não esperava que a pessoa amada, e que Oliver é amado, não duvidava mais que o rapaz a deixaria daquela maneira depois de um abraço amoroso. A jovem cobriu o rosto com as palmas das mãos e chorou desesperadamente quando, de repente, ouviu a fechadura da porta da frente girar. Julia ficou tensa e, naquele momento, viu Oliver, que entrou com um buquê de flores e disse em voz baixa: Ei, eu não cheguei a tempo. Você já está acordada. Eu queria lhe fazer uma bela surpresa, mas não aconteceu. Bobo, vem cá, sussurrou Julia baixinho, e lágrimas vieram aos seus olhos pela felicidade de ver seu amor. O rapaz se aproximou e abraçou a garota gentilmente, enquanto sussurrava em seu ouvido: Sua cidade não é nada boa, pois em nenhum lugar a joalheria funciona às 6 horas da manhã, mas apenas as bancas de flores. Eu a proponho como minha esposa. Eu a amo, mas peço desculpas por me pedir em casamento sem um anel. Você está falando sério? Perguntou Julia, mas quando olhou para Oliver, percebeu que o homem era sincero e a mulher de repente começou a chorar. O homem colocou os braços em volta de sua amada e disse suavemente: Agora você não vai se livrar de mim, pois estou procurando por uma mulher assim há muito tempo. E então o homem começou a traçar um plano de ação para o futuro.
Ele informou a sua amada que partiria em alguns dias e que voltaria assim que pudesse, mas por causa de Julia. Oliver acreditou na palavra da moça de que, durante sua ausência, ele definitivamente deixaria o emprego, arrumaria as coisas mais necessárias e se prepararia para a mudança. A jovem olhou para o rapaz confusa, e o homem, vendo a confusão de sua amada, disse suavemente: "Confie em mim e tudo ficará bem. E eu também lhe darei um presente para o casamento. Você terá seu próprio departamento de panificação no refeitório, onde poderá criar seus próprios cupcakes, bolos e assim por diante." Depois de um tempo, Julia foi acolhida por Oliver e agora já está em um apartamento de 3 quartos, onde o menino mora com a mãe. O encontro com a mãe do amante de Aurora foi neutro. A proprietária do apartamento não expressou nenhuma alegria especial pelo encontro com a futura nora, a mulher se conteve. Alguns dias depois, Oliver levou a menina para conhecer sua avó, que morava a algumas quadras de distância do neto. Julia, no encontro com a futura parente de Cassie, sentiu imediatamente a antipatia da idosa por si mesma. A garota não sabia explicar de onde vinha esse sentimento. No entanto, Julia estava certa em suas conclusões, pois assim que Cassie soube que o neto escolhido trabalhava como confeiteiro, ela exclamou: "Cozinheiro! Que horror! Oliver, você não conseguiu encontrar uma moça decente para se casar?" "Vovó, acalme-se. A Júlia não é cozinheira, mas confeiteira, e ela logo fará um bolo que você nunca provou antes, porque é incrivelmente delicioso", disse o rapaz. Quando o casal deixou os convidados, o jovem pediu à sua amada que não desse ouvidos às palavras da avó. Oliver explicou que Cassie é uma mulher excêntrica e que às vezes se deixa levar por seus julgamentos. Julia ouviu o jovem e assentiu com a cabeça, embora mentalmente pensasse que era improvável que eles tivessem relações amigáveis com essa parente. Algum tempo depois, os jovens tiveram um casamento, no qual havia muitas pessoas. Julia se sentiu muito constrangida com a celebração, pois não estava acostumada a grandes multidões de pessoas. Isso foi percebido por seu amante, que encorajou sua escolhida com palavras carinhosas. Após o casamento, Oliver, como havia prometido à sua amada, organizou em um café, onde a jovem tinha um pequeno departamento de confeitaria. Julia estava tão feliz quanto uma criança pelo fato de tudo em sua vida ter mudado tão abruptamente para melhor. Um ano depois do casamento, os jovens viviam de alma para alma um com o outro. E quando Oliver começou a conversar com sua esposa sobre imóveis, o rapaz disse a ela: "Escute, tenho uma proposta para você. Você tem um apartamento vazio em sua cidade, talvez possa vendê-lo e abrir sua própria padaria aqui com o dinheiro da venda do imóvel? Só estou dizendo que, em um futuro muito próximo, vamos ter filhos e precisamos cuidar deles. Não recuse minha oferta imediatamente, mas pense sobre ela e lembre-se de que não estou impondo isso a você." Julia pensou por alguns minutos e percebeu que seu marido estava 100% certo. Ela sorriu e disse: "Concordo, e você já está pensando nas crianças?" "Claro que sim, as crianças são o nosso futuro e também devemos contribuir para ele", disse o jovem e beijou a esposa nos lábios. Depois de um tempo, o plano do jovem casal se tornou realidade. O casal abriu uma pequena confeitaria, da qual Julia se tornou a proprietária. Os anos voaram imperceptivelmente e 6 anos se passaram, enquanto o casamento continuava. O casal estava feliz, a única coisa que os entristecia era o fato de não terem filhos. Julia foi a várias clínicas durante esse período, mas os médicos estenderam as mãos, dizendo que sua saúde estava ótima. A mulher gostaria de conversar sobre o assunto com sua sogra, mas não havia confiança entre elas, o que também deixava Julia triste. Logo após o casamento de Oliver, Aurora deixou claro para sua nova parente que a tolerava apenas por causa da escolha de seu filho. Oliver percebeu que a esposa estava preocupada com a falta de filhos na família. E uma vez ela se ofereceu para levar uma criança de um orfanato. Julia refletiu por alguns dias e chegou à conclusão de que não havia nada de errado com essa ideia. Ela, junto com seu marido, dará a alguma criança uma infância feliz. A mulher até pensou em quem quer mais, menino ou menina, e, com essa pergunta, dirigiu-se ao marido. "Qual é o sexo da criança que você quer?" "Não me importo.
Você pode ter uma menina e um menino ao mesmo tempo, respondeu Oliver sorrindo. O casal escolheu o dia da viagem ao orfanato, mas devido à indisposição de Julia, o evento teve de ser adiado. A mulher acordou de manhã e sentiu náuseas, mal teve tempo de correr para o banheiro antes de vomitar. Julia mal havia trabalhado na loja naquele dia e a mulher chegou em casa deprimida. Sua sogra notou sua aparência pálida e Aurora perguntou sobre seus sintomas. Julia respondeu que sim e então a proprietária disse discretamente: todos os seus sinais indicam claramente que a senhora está em uma situação interessante. Para garantir, faça um teste de gravidez. Julia congelou após as palavras da sogra. A mulher deu um tapa na testa. Como é que ela mesma não percebeu isso? Julia correu até Snezana Vitalievna para beijá-la no rosto, mas a sogra não permitiu que ela o fizesse. A nora estremeceu um pouco com essa circunstância, mas imediatamente descartou esses pensamentos e começou a se preparar para ir à farmácia. Em 1 hora, Julia soube que estava grávida, um teste positivo indicava que ela estava grávida. A mulher gentilmente colocou as mãos na barriga e pensou que, finalmente, o destino havia dado um presente a ela e ao marido. Julia esperou seu marido no trabalho para lhe dar a boa notícia. Assim que Oliver chegou em casa, a mulher se aproximou dele e disse suavemente: precisamos conversar. Hoje de manhã você estava triste, porque algo o estava incomodando, mas agora você está brilhando como uma árvore de Natal. Vamos conversar com um sorriso, disse o homem. Assim que o casal foi para o quarto, Julia abraçou gentilmente o marido e sussurrou em seu ouvido: não estamos indo para o orfanato para ir para o orfanato. Não iremos ao orfanato para ter um filho, pois estou apta, o que significa que em breve você será pai e eu serei mãe. O homem ficou parado por alguns minutos, percebendo a notícia, e então pegou sua amada nos braços e andou pela sala. E então Oliver repetiu apenas uma frase: nós vamos ter um bebê. Nós vamos ter um bebê. O casal decidiu que, dentro de 1 semana, iriam ao centro de aconselhamento feminino para que a mulher se registrasse para a gravidez e o parto. Oliver informou imediatamente sua esposa: você dará à luz na minha presença, eu a apoiarei. Você é um homem de negócios, mas talvez eu seja contra isso, disse a amada sorrindo alegremente. Alguns dias se passaram e o casal foi de carro para a clínica pré-natal. Julia queria fazer um desvio até a clínica, mas Oliver disse que eles só perderiam tempo, então ela escolheu um caminho mais curto. E essa decisão lhe custou a vida. Seu carro estrangeiro foi abauroado em alta velocidade por uma SUV dirigida por um bêbado. O que aconteceu depois para Julia foi um borrão. Primeiro, ela perdeu a consciência, acordou e a viu sendo puxada para fora do carro e depois desmaiou novamente. A mulher só recuperou a consciência vários dias depois. Julia estava deitada em uma cama de hospital sob uma linha intravenosa. Ela tentou chamar uma enfermeira, mas seus lábios apenas assobiaram. A mulher tentou novamente, mas o resultado foi o mesmo. Julia quis se levantar e imediatamente percebeu que não podia. No momento, a mulher só estava interessada no destino de seu marido e do futuro bebê. Ela orou a Deus para que seu marido não fosse ferido e para que o bebê estivesse dentro dela. Julia não sabia quanto tempo ficou assim, ela perdeu a noção do tempo. Quando viu um homem de jaleco branco entrar, ela ficou muito feliz. Tentou dizer alguma coisa, mas novamente só ouviu um som gutural. O médico olhou para a paciente e disse: você recuperou o juízo, está bem agora, portanto, vai viver. Então seus parentes virão vê-la em breve e, depois dessas palavras, o médico foi embora. Julia queria gritar para que o médico parasse e contasse tudo, mas não conseguia. A mulher estava apavorada, pois não havia nada que pudesse fazer naquela situação. Naquele momento, ela se sentiu como um simples vegetal deitado ali. 1 hora depois, a sogra de Julia e sua mãe Cassie entraram no quarto. As duas mulheres se aproximaram de Julia e a olharam atentamente. A paciente queria fazer muitas perguntas novamente, mas, como da primeira vez, só conseguia murmurar de forma ininteligível. Aurora estremeceu de desgosto com os sons e disse: você jaz aqui congelada, e agora meu filho encontrou um refúgio sob a terra fria.
É sua culpa que ele tenha morrido. Se não fosse por sua gravidez, Oliver não teria vindo a essa clínica para mulheres. Eu não queria Julia como parente logo de cara. Eu disse a Oliver quando ele conheceu aquela cozinheira, mas meu filho não quis ouvir a avó. E este é o resultado. Eu senti em meu subconsciente que Julia traria infortúnio para nossa família. Ainda bem que ela perdeu o bebê, ou depois de tudo isso ela teria dado à luz um filhote, disse Cassie. O fluxo de acusações das duas mulheres foi interrompido pelo médico, que cumprimentou as visitantes e as parabenizou pelo fato de sua parente ter se recuperado. A sogra torceu o nariz para as palavras do médico e murmurou: "O senhor está nos entendendo?" "Acho que sim", disse o homem de jaleco branco, depois se virou para Julia. "Se estiver me ouvindo, pisque 2 vezes." A paciente atendeu ao pedido do médico. O médico se voltou para a sogra e deixou claro para a mulher que Julia podia ouvir tudo, mas não podia falar. Aurora imediatamente fez a próxima pergunta: "Por quanto tempo ela vai ficar mugindo assim, e será que a Julia vai conseguir se mexer sozinha?" "Só posso lhe dizer uma coisa, essa mulher tem sorte de ter sobrevivido", disse o médico, e então começou a explicar em termos médicos a condição da paciente. Com tudo isso, Julia percebeu que ela havia sofrido uma lesão na cabeça, o que afetou sua fala, além de muitas fraturas, mas que ela conseguia se mover, mas somente com a ajuda de uma bengala. Depois de suas explicações, o médico acrescentou que a paciente permaneceria no hospital por pelo menos 2 meses, e então o homem de jaleco branco foi embora. A sogra olhou pensativamente para Nora por um tempo e depois se voltou para a mãe. "Estou pensando, por que precisamos dessa Julia? Por que temos de ir ao hospital para visitá-la e gastar dinheiro com ela? E, além disso, depois que ela receber alta, terá de ser cuidada e talvez até contratar um cuidador especial. Mamãe, você tem ideia de quanto isso custaria?" "Eu posso imaginar, filha." "E você terá de cuidar de tudo isso", disse Cassie em resposta. "Não, eu não gosto disso", disse Aurora e olhou para Nora, que estava tentando dizer alguma coisa. "Seria mais fácil entregá-la e colocá-la em um hospício", disse a avó de Oliver, e depois acrescentou: "Julia não terá mais nada para fazer, porque tudo o que ela sabe fazer é resmungar. Sua filha precisa pagar o médico para declará-la incapaz, e então Julia será enviada para um hospital psiquiátrico, e a loja de doces passará para suas mãos, assim como a cafeteria de seu filho. Você poderá usar sua renda para viajar para o exterior, pois sonha com isso há anos. E sua mãe diz as coisas certas. É mais fácil pagar o médico uma vez do que dar dinheiro para cuidar dessa sogra provinciana", disse ela. E depois dessa conversa, as duas mulheres saíram do quarto. Julia, depois de tudo o que tinha ouvido, percebeu com horror o destino que a aguardava em um futuro próximo. A mulher sentiu uma dor aguda na região do peito onde fica o coração e imediatamente perdeu a consciência. Julia só descobriu um mês depois que, após sair de toda a experiência, teve um ataque cardíaco. Naquela época, a mulher já conseguia se sentar, movendo apenas a mão esquerda, pois a direita estava paralisada após o ataque cardíaco. Um mês após o acidente, a sogra de Julia foi visitá-la apenas 2 vezes enquanto ela estava no hospital. Aurora apareceu no dia em que ela recebeu alta. Julia ficou mentalmente feliz pelo fato de a mãe de Oliver ter mudado de ideia e ter ido levá-la do hospital para casa. No entanto, a mulher estava bastante enganada em sua alegria, pois, ao sair, viu uma ambulância e ouviu as palavras de Snezana Vitalievna. "É seu castigo que agora meu filho não esteja vivo. Você vai viver em um hospital psiquiátrico, é lá que você deve viver. De qualquer forma, você já é um aleijado, anda com uma bengala, não consegue falar e seu braço direito está pendurado como um chicote. Você precisa de cuidados especiais, e é isso que eles lhe darão no hospital psiquiátrico." Julia tentou se afastar e gritar, mas 2 enfermeiros se aproximaram, agarraram a mulher pelos braços e a puxaram para dentro do carro. Julia olhou para a sogra com horror, mas ela permaneceu ali, sorrindo com indiferença. Naquele momento, Julia pensou por que a mãe de Oliver a odiava tanto, pois ela não havia feito nada de errado, e as lágrimas escorreram pelo seu rosto.
Júlia foi internada em uma instituição psiquiátrica, em uma ala onde ainda havia outros 5 pacientes. A mulher tentou fazer um gesto para a enfermeira para mostrar que não estava com distúrbios mentais. A moça de jaleco branco não entendeu nada e disse em uma voz ordenada: "Doente, vá para o seu quarto e não acene com a mão debaixo do meu nariz. Se você desobedecer, temos punições para desordeiros." Júlia não se atreveu a desobedecer, apoiou-se em sua bengala e foi para seu quarto. Ela decidiu esperar que o médico explicasse a situação. O médico entrou e a mulher acenou com a mão. O homem de jaleco branco olhou para ela com indiferença e, em seguida, instruiu a enfermeira a adicionar outro medicamento para a paciente. Júlia fez um gesto para pegar um pedaço de papel e um lápis, o médico entregou a ela e ela rabiscou. "Sano." O médico riu e murmurou: "Todo mundo aqui diz isso", e com essas palavras ele se voltou para outro paciente. Júlia fez muitas tentativas para explicar ao médico ou à enfermeira que ela era uma pessoa normal. No entanto, todas as suas tentativas de provar que ela era uma pessoa normal falharam. A mulher estava desesperada, sem saber como escapar desse inferno. Júlia achava que, estando com pessoas mentalmente doentes, ela mesma poderia enlouquecer. Para evitar isso, ela decidiu aprender a escrever com a mão esquerda e com a direita. A mulher roubou discretamente um caderno e uma caneta da enfermeira de plantão. Roubar era contra os princípios de Júlia, mas, nesse caso, ela não tinha escolha, pois não era permitido dar aos doentes objetos para escrever. A garota começou a treinar sua mão esquerda todos os dias, ela queria escrever um bilhete para que pudesse passar a mensagem para o escritório da promotoria. É claro que a mulher não sabia como fazer isso, pois estava em uma instituição psiquiátrica. Semana após semana, vários meses se passaram imperceptivelmente. Durante esse tempo, Júlia conseguiu escrever com a mão esquerda com mais facilidade. Agora, tudo o que ela precisava era de uma folha de papel em branco para escrever uma carta. Então, ela foi em busca dela. Demorou um pouco para que a enfermeira se afastasse e pegasse o caderno, mas essa ação foi percebida pelo técnico, que estava observando a paciente há muito tempo. Lucy, a cuidadora, aproximou-se e disse em voz baixa: "Devolva-o se não quiser ter problemas." Júlia olhou com medo para o técnico e devolveu o caderno. Lucy, com a mesma voz calma, pediu à mulher que a seguisse. A faxineira entrou no pequeno cômodo onde estavam guardados os utensílios domésticos, seguida por Júlia. Quando as duas mulheres ficaram sozinhas, Lucy falou: "Eu a tenho observado há muito tempo. Você é reservada, reage às palavras de forma bastante apropriada. Estou trabalhando aqui há mais de 10 anos e já vi muitas coisas. Algo me diz que você não é um psicopata." Júlia assentiu com satisfação e fez um gesto para que ela escrevesse. A faxineira tirou um caderno da bolsa e o entregou à mulher com as palavras: "Vá em frente, escreva suas memórias." Júlia se agachou e começou a escrever. Após cerca de 10 minutos, ela entregou a Lúcia uma folha arrancada do caderno com uma inscrição que dizia: "Não estou aqui por minha própria vontade. Preciso escrever uma carta para a promotoria pública para me tirar daqui. Minha sogra me colocou aqui depois do acidente. Ela fez isso para ficar com minha loja de doces e porque me odeia." "Bem, você estúpido", com um sorriso, disse o técnico e continuou: "Quem lerá sua carta no escritório do promotor se ela foi escrita em um hospital psiquiátrico? Com esse método, você não chegará a lugar algum. Ninguém aqui quer ouvi-lo e você quer entrar para as autoridades. A estrada reta não é o seu destino nessa situação, especialmente porque entendo que sua sogra não é uma mulher pobre, não é?" Júlia assentiu com a cabeça. Lucy olhou para sua companheira e sentiu pena da mulher. A faxineira entregou o caderno a Júlia e disse: "Escreva brevemente seu destino. E não se esqueça de anotar se você tem parentes." Ao ouvir a palavra parentes, Júlia imediatamente balançou a cabeça negativamente. O técnico acenou com a cabeça e disse: "Bem, escreva e eu verei o que posso fazer para ajudá-la." Júlia sorriu e as lágrimas escorreram pelo rosto, momento em que Lucy acreditou plenamente que estava lidando com a pessoa certa.
A faxineira deu um tapinha no braço da mulher e disse para ela não se emocionar demais. Naquele momento, Júlia teve um lampejo de esperança de que poderia sair dali. Mas, no mesmo segundo, a mulher pensou para onde ela iria depois desse internato. Júlia pensou por um longo tempo e então decidiu que o mais importante agora era sair daqui primeiro, e todo o resto depois. Lucy virou o bilhete da garota em suas mãos. Ela se perguntou como poderia ajudar essa pobre mulher. E a primeira coisa que lhe veio à mente foi falar com a sogra de Júlia. A faxineira conseguiu o número do telefone de Júlia com Snezana Vitalievna e ligou para ela. Alguns minutos depois de falar com a sogra da moça, Lucy percebeu que a mulher odiava Júlia de todo o coração. Assim, a faxineira não perdeu tempo com uma conversa vazia e desconectou a ligação. Alguns dias depois, Júlia trouxe para a técnica um caderno com tudo o que estava escrito nele. Lúcio leu e chorou, pois percebeu que a vida daquela mulher não era feita de açúcar e que não havia ajuda para ela. A funcionária do orfanato pensou em como poderia ajudar Júlia. E a única coisa em que conseguiu pensar foi fugir. A faxineira se aproximou de Júlia. Você tem alguém que possa acolhê-la? Não responda agora. Pense nisso. Você só tem uma saída: fugir daqui e começar uma nova vida. Julie pensou nas palavras de sua interlocutora. Quando a mulher foi para a cama, ela se lembrou involuntariamente da frase do técnico sobre o caminho certo e o mais fácil. E então Julie, como um choque elétrico, foi atingida por essa frase. Ela se lembrou imediatamente do que a bruxa havia lhe dito: os caminhos retos não são para ela. Ele se lembrou de que ela havia lhe pedido para fazer um desvio antes do acidente, mas Oliver acreditou que sua rota seria mais rápida. Júlia se culpou durante a noite por não ter insistido em sua decisão na época. Se ela tivesse dado ouvidos ao marido na época, o homem que ela amava ainda estaria vivo. Depois de toda essa percepção sobre os caminhos certos, a mulher percebeu que só restava uma saída, que era ir até a bruxa novamente, talvez ela ajudasse de alguma forma. Só depois disso Júlia adormeceu tranquilamente. Pela manhã, a mulher se aproximou de Lucy e escreveu em um pedaço de papel que ela tinha essa pessoa, em quem podia confiar. A técnica assentiu com satisfação e disse: assim que o tempo estiver favorável, eu a tirarei daqui. Eu lhe darei dinheiro e comida para a viagem, você chegará de trem, pois não tem passaporte e eu não posso conseguir um. Apenas me prometa que, assim que chegar ao local, você me dirá qual é o seu feiticeiro, pois não me preocuparei com você. Ficou decidido que, dentro de uma semana, Lucy levaria Júlia secretamente para fora do internato e a ajudaria a entrar no trem. No entanto, ocorreu um fato desagradável: a técnica estava caminhando para o trabalho, tropeçou e, sem sucesso, quebrou a perna em 2 lugares. A idosa foi internada no hospital. Ela pediu ao marido que fosse ao hospital e dissesse a Júlia que o plano teria de ser adiado por algum tempo. A recuperação de Lucy foi adiada por quase 6 meses. Assim que a mulher apareceu no internato, um sorriso se espalhou imediatamente pelo rosto de Júlia, e ela percebeu que seu confinamento entre os deficientes mentais logo terminaria. E isso aconteceu exatamente uma semana depois que Lucy saiu para trabalhar. Depois disso, as 2 mulheres ficaram na plataforma e se abraçaram com lágrimas nos olhos. O técnico admoestou Júlia e pediu que ela cuidasse de si mesma. E logo a mulher entrou no vagão e se despediu de sua salvadora. Sentada no trem, Júlia não conseguia acreditar que havia escapado do maldito internato, onde havia passado quase 2 anos. A mulher olhava pela janela e se perguntava o que o futuro lhe reservava. Ao ouvir o som das rodas, Júlia adormeceu. Algum tempo depois, a mulher acordou e descobriu que estava faltando dinheiro no bolso de seu moletom. Ela chorou involuntariamente, pois mais uma vez o destino a havia punido por algo. Quando sua parada foi anunciada, a mulher desceu do trem e decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela iria até o feiticeiro. E Júlia conseguiu, embora tivesse que ir, onde tinha que andar, onde tinha que pedir carona e, às vezes, tinha que caminhar. A viagem até o curandeiro levou quase 3 semanas. E agora Júlia chega com roupas sujas à casa da bruxa.
A mulher bate à porta sem fazer barulho e Maria abre a porta, reconhecendo imediatamente a visitante, que estivera ali há muitos anos. A feiticeira dá uma olhada em Júlia e diz: Como eu lhe disse, a vida cobrou seu preço. Vejo que quer que eu a ajude, e você terá isso. Mas, primeiro, deite-se no chão e ouça aí, depois, relate o que ouvir ou sentir. A mulher obedientemente se deitou no chão e encostou o ouvido no chão, permaneceu nessa posição por alguns minutos e depois se levantou abruptamente e olhou com medo para a dona da casa. A bruxa, vendo a reação da mulher, disse com um sorriso: A terra está sussurrando para que você a controle. Você ouviu, não ouviu? Júlia assentiu, e a bruxa continuou falando. Eu lhe disse, na primeira vez que a vi, que sinto o poder que Deus lhe deu. Tudo o que resta é você revelar seu domingo. Agora me dê sua mão para ver como posso ajudá-la. Júlia imediatamente deu a mão a Mary e olhou com expectativa para a idosa, que fechou os olhos e sussurrou baixinho. Isso continuou por cerca de 5 minutos, e então, a bruxa soltou a mão dela e disse: Você recuperará a fala, mas não falará. Você recuperará a fala, mas não falará claramente. Seu braço direito se moverá, mas o mancar permanecerá. Mas tudo isso não acontecerá em uma semana, nem mesmo em um mês. Agora você terá de cavar um pouco de terra e ouvir o que ela lhe diz todos os dias, mas não conte a ninguém, pois se agir contra ela, seu dom será perdido e você terá problemas na vida. A bruxa fez uma pausa, olhou atentamente para a mulher e voltou a falar. Você viverá comigo. Agora vá para a casa de banhos e lave-se da poeira da estrada e só então eu a alimentarei. Aqui você viverá de acordo com minhas regras, e se não gostar, poderá, como minha filha, fugir para outra cabana. A partir daquele momento, Júlia começou a viver com Maria. Ela seguiu à risca todas as recomendações da idosa, tomava chás de ervas, aplicava loções nas mãos e, ao mesmo tempo, estudava na Castuvo. Depois de 2 meses, Júlia conseguiu mover os dedos da mão direita e, depois de mais um mês, conseguiu falar algumas palavras, embora fossem difíceis de entender. No entanto, essa circunstância não prejudicou de forma alguma o humor da mulher, mas apenas lhe deu força para continuar avançando nessa direção. 1 ano depois, Júlia já estava movendo completamente a mão e falando muito bem. Ela se elogiava por ter tomado a decisão certa de pedir ajuda à bruxa. Uma coisa que entristeceu a mulher foi que ela não teve tempo de agradecer a faxineira por sua fuga, porque Lucy morreu de derrame 6 meses depois que Júlia deixou o internato. 13 anos se passaram desde que Júlia se mudou para a casa do feiticeiro. Durante esse tempo, a mulher aprendeu a curar algumas doenças com a ajuda da terra, sobre a qual lançava feitiços. Com a ajuda de seu dom, Júlia recebia alimentos ou pequenas quantias de dinheiro como sinal de gratidão das pessoas. A cada 3 anos, a mulher viajava para a cidade para visitar o túmulo de sua mãe. Lá, ela conversava com sua mãe e, ao mesmo tempo, com seu falecido marido, a quem ainda amava muito. Um dia, Júlia foi chamada por um feiticeiro que lhe disse que tinha algo importante para conversar. Maria olhou para sua pupila e disse: Eu vou embora muito em breve. Não me interrompa. Você terá mais um teste em sua vida, mas não posso lhe dizer exatamente o que é, porque diz respeito à minha linhagem, e nunca podemos saber nada sobre nós mesmos. Portanto, esteja preparado para isso. Mas acho que você conseguirá suportar, pois é uma mulher forte. Eu lhe disse que você ajudaria outras pessoas e você está fazendo isso, portanto, você será capaz de enfrentar qualquer provação, eu posso ver isso. Não precisa sentir pena de mim, porque vivi uma vida decente e não tenho vergonha de nenhuma de minhas ações. E mais uma coisa, eu a aconselho a deixar de lado o ressentimento em relação ao seu pai. Ele não é culpado de nada, seu pai simplesmente amou outra mulher, isso acontece na vida e não é culpa dele. Você parece o meu falecido ex-marido, disse Júlia calmamente. Então seu marido era um homem sábio e seu coração era bom, disse Maria. Após essa conversa, a bruxa faleceu pouco menos de 6 meses depois. Júlia queria chorar quando enterraram a velha, mas se lembrou das palavras de sua mentora de que não era necessário chorar por ela, então ela se conteve e não derramou uma única lágrima.
Naquele momento, Júlia expirou e se virou para o vizinho do primeiro andar. E então você sabe de tudo. Seu filho me ajudou a carregar os sacos de terra até o quinto andar, pelo que sou muito grata. Seu Austin está crescendo e se tornando um homem decente. Espere, essa não é a história toda. Eu não entendi por que você mora nessa casa agora, e não na casa da bruxa. Ela disse para ficar lá. Ela perguntou à mãe do menino. Essa é uma história à parte. Mas não estou dizendo a verdade. Minha mentora tem uma filha que não se dava bem com ela quando Maria estava viva. Então, assim que a bruxa morreu, sua filha apareceu na porta e ordenou que eu fosse embora. Não tive escolha a não ser cumprir essa ordem, porque eu não estava registrado na casa. Eu não tinha direito à moradia. Então me mudei para a cidade, onde aluguei um apartamento no quinto andar. Espere, você vive de quê? Você não trabalha, não recebe aposentadoria por invalidez, do que você vive? Disse a mulher surpresa. Do que as pessoas dão em agradecimento. Eu ajudo os doentes que posso curar, e eles me trazem comida ou me dão dinheiro. É por isso que preciso da terra, ela é meu sustento e minha ajuda, disse a senhora com um sorriso. Que destino difícil você teve. E você sobreviveu e não quebrou. Eu nem sei se conseguiria suportar todas as provações que caíram sobre você, disse Leslie. A mulher fez uma pausa por alguns minutos e depois exclamou. Então você vai viver assim a vida toda? Quero dizer, sem passaporte, sem seguridade social, porque você tem uma aposentadoria. Sou um homem pequeno neste mundo. E tenho muito medo de que, se eu começar a recuperar meu passaporte, eles me coloquem de volta em um hospício, para viver, sabe, sem açúcar. Prefiro viver como um rato a voltar para lá com lágrimas nos olhos, disse a senhora idosa. Pare com isso. Você já passou por tanta coisa e agora está desistindo, isso não vai funcionar. Minha mãe é cardiologista e, acredite, ela tem bons contatos. Primeiro, você receberá seu passaporte de volta e, depois, passará no exame, no qual eles tirarão o diagnóstico de que você tem retardo mental. O principal é não ter medo de nada. Agora você precisa ser forte. Eu não sabia antes que você tinha passado por uma provação tão grande na vida. E posso lhe dizer que seus vizinhos realmente acham que você é uma pessoa estranha, e eu também achava isso até hoje. E agradeço ao meu filho por ter procurado em sua bolsa e me contado tudo, porque se não fosse por Kustik, você teria continuado a viver assim. Por favor, não discuta comigo com calor, disse a jovem mulher. Agora entendo qual era o caráter do filho dela. Como dizem, a maçã não cai longe da árvore, é exatamente o seu caso. Não sei o que dizer à sua proposta, disse Júlia, cobriu o rosto com as palmas das mãos e chorou em silêncio. A vizinha do primeiro andar se aproximou da idosa e a abraçou. Leslie agora entendia o estado de sua interlocutora. Em seguida, a mãe do menino se despediu da idosa, mas prometeu que a visitaria amanhã e lhe diria o que mais poderia ser feito nessa situação. Júlia agradeceu à vizinha e finalmente disse: Você vai ficar grávida muito em breve. Gostaria muito de poder ouvi-la dizer isso. Meu marido e eu desejamos isso há muito tempo, mas tudo o que não dá certo é dito com tristeza por Leslie. Acredite em mim, eu não digo qualquer coisa, disse a senhora idosa. A vizinha do primeiro andar voltou para casa, onde seu marido, que sabia pelo filho onde a mulher estava, já estava esperando por ela. O homem olhou interrogativamente para a esposa, e ela começou a falar sobre o destino da vizinha do andar de cima. O chefe da família ouviu atentamente a outra metade, e então disse: já podemos ajudar essa pobre mulher, mas tem uma contraproposta, e se já a ajudamos, então vamos até o fim. Pela sua história, entendi que a sogra dela tirou o negócio dela, ou seja, ela reconheceu Júlia incapaz e foi uma fraude da parte dela. E é possível trazer tudo isso à tona. É isso que faremos com meu amigo Jacob, que é advogado. Acho que ele não vai dizer não quando souber dos detalhes do caso. Nós lhe devolveremos a loja se a sogra dele ainda estiver viva e não tiver vendido o negócio. Mas se ela tiver vendido, será mais caro para ela, pois terá de devolver o dinheiro. Seria ótimo se pudéssemos fazer isso funcionar. Júlia merece viver como um ser humano,
e não ficar sentada temendo ser colocada de volta no manicômio, disse sua esposa e imediatamente acrescentou: querida, eu posso correr para fazê-la feliz, porque ela também me deu boas notícias hoje. Talvez você não acredite nela, mas eu acredito. Nossa vizinha me disse que vou engravidar. Leslie, sem esperar por uma resposta, subiu correndo as escadas do apartamento de Julia. Assim que uma senhora idosa abriu a porta, a mãe da criança disse à proprietária que agora ela seria ajudada por muitas pessoas. E também a vizinha do primeiro andar acrescentou que a sogra certamente teria o que merecia por sua ganância e seus atos malignos. E apenas Leslie queria ir embora, porque de repente ela parou e perguntou: e você perdoou seu pai por tê-la trocado por outra mulher? Sim, respondeu Julia calmamente. De fato, o casal do primeiro andar conseguiu ajudar a idosa, conseguiu retirar o diagnóstico de doença mental de Julia e a ajudou a recuperar seu passaporte e, ao mesmo tempo, a recuperar a padaria que ainda funcionava. Um vizinho do primeiro andar sugeriu que a ex-sogra deveria ser punida criminalmente, mas a idosa disse: não faça isso. Não faça isso. Ela é a mãe da minha pessoa favorita, que Deus a julgue. Leslie ficou novamente surpresa com sua vizinha, que ela considerava uma mulher forte. E logo a mãe de Austin soube que estava esperando seu segundo filho. Julia vendeu a loja e comprou uma casa em sua cidade natal e continuou a ajudar as pessoas a curar doenças com a ajuda da terra e das ervas.